Olá, muito boa tarde. Bom dia! Não é boa tarde, não boa tarde, já é meio-dia, não é? Mas é uma live completamente uraniana, fora do normal, ou não seria uma live, já na Lua apresenta, com a Ana Maria Costa Ribeiro. É uma professora de astrologia, bem, é uma sábia, é uma maga, eu nem sei, eu acho que é incrível. Eu vou ter o privilégio de conversar com a Ana Maria Costa Ribeiro, diretora da Escola Urântia, uma astróloga ímpar. Eu acho que nunca conheci assim uma astróloga com tantos livros publicados, com tanta sabedoria em várias frentes, porque ela sabe não só astrologia, como tarô, numerologia, cabala, runas, mitologia grega, nórdica, africana, suméria, metagenealogia, que eu nem sei o que é, constelação familiar, isso eu sei, vai ser uma live espetacular, mesmo. Aliás, vai ser a última deste ano, e ainda bem, vou acabar assim em grande. Uma astróloga do Rio de Janeiro, que tem o Sol, claro, não é? Tem o Sol em Virgem, não é? Por isso é que ela sabe tudo. Ascendente Aquário, por isso é que ela é muito à frente. E uma Lua em Capricórnio, bastante focada no que ela quer e faz. Não para. Mais de 43 mil consultas, e isto não sei se está atualizado, não é? Mais de 50 livros, mais de 186 turmas de ensino de astrologia. Nada melhor do que vocês virem conhecê-la. Deixa eu ver se ela já chegou aqui. Eu esqueci-me de mandar, conforme habitual, o convite para ela entrar. Professora maravilhosa, diz a Adriana Kaiser. Imagino. Para mim vai ser um privilégio poder conversar com uma pessoa tão sábia, saber mais sobre ela, saber mais sobre o caminho dela na astrologia. Eu vou focar mais na astrologia, não é? Porque é o que me interessa. Olha, está aqui! Olá, Ana Maria! Já deu! Vamos... É isso mesmo. Ainda bem que eu tive a sorte de conseguir a live com ela. Ana Maria, olá, bom dia! Ponha só um bocadinho assim para baixo, para ficar focada a sua cara, por favor. Mais para baixo. Mais para baixo? Peraí. Bem-vindos a todos. Perfeito, exatamente. Toda a gente aqui ansiosa por falar consigo. É verdade, todos vocês podem falar com a Ana Maria, mas é mais tarde. Eu vou pedir-vos para vocês porem na vossa caixinha de perguntas. Depois, no final, eu prometo que farei as perguntas que vocês pediram. Está bem? Imensos alunos aqui à sua espera, claro, com mais de 186 turmas, e eu não sei se este número está atualizado, Ana Maria. Este número, 186 se esse turmas, número está o quê? Já está desatualizado. Está atualizado. Não, está atualizado. 43 mil está atualizado até hoje. Meu Deus! Mais de 50 livros! Exatamente. Bom, também. Meu Deus! Por enquanto, já vai Maria, sair mais um novo por esta partilha. Que maravilhosa dádiva, legado. Claro, com uma Lua em Capricórnio, não é? Deixa-nos um legado espetacular, como é evidente. Que coisa boa. Muito obrigada também por conhecer você, que não conhecia o seu pessoal. Obrigada. Então, eu já sei até a resposta, mas eu começo sempre a fazer uma pergunta que é: como é que se apaixonou pela astrologia? Se bem que eu já vi numa entrevista que deu a resposta e achei o máximo. Há males que vêm por bem, não é? Mas eu quero ouvir por sua voz, por favor. Ok. Começou como uma doença. O que é uma coisa interessante, porque o meu signo é Virgem, e Virgem é um signo que se interessa pela saúde. Então, eu peguei uma hepatite, e não tem nada que fazer na hepatite, você tem que ficar na quarentena, né? Me trouxeram livros e eu comecei a ler, e li astrologia. Eu nunca me interessei por astrologia, não sou daquelas que desde criancinha, não. Eu gostei quando eu fiquei doente da hepatite, e descobri. Aí eu disse, nunca mais eu vou largar isso. Adorei. Ministério da Saúde, não era? Exatamente. Eu fui jornalista, me aposentei, era jornalista do governo, no Ministério da Saúde, onde também aprendi muita coisa na área de saúde, fazendo uma participação nos hospitais, nas clínicas, e nosocômios e muita coisa. E isso me ajudou muito quando eu fui dar astrologia médica e psíquica no curso. Para não perder, que idade é que tinha quando teve essa hepatite e descobriu a astrologia?
Pois. Deixa eu fazer aqui as contas. Eu sei. Foi em 79, não é? Eu tinha 40 anos. Não foi? Não foi nada Pois, exatamente. Já estava de bastante criancinha, avançada. não. E hoje eu posso ser sua avó, mas em compensação, a minha cabeça está ótima. Por quê? Exatamente. Faz bem Porque à eu saúde. nunca parei de Faz estudar. bem à saúde. Exercita. Claro, Espetacular. rejuvenesce. Mas também deu muito jeito de conseguir se aposentar tão nova, não é? Há uns anos mais Não, eu tarde. aposentei. Foi um pouco, foi mais novo, sim, porque na época que me aposentei, eu fui obrigada a me aposentar. O governo nosso, o governo Collor, mandou aposentar todo mundo que era jornalista. Estranho. E aí, foi. E aí eu aposentei cedo e fiquei com o tempo totalmente livre para estudar astrologia. Não foi só astrologia, não, todas as ciências ocultas. Como é que isto é possível? Eu fiquei fascinada. É astrologia, tarô, numerologia, cabala, runas, mitologias grega, nórdica, africana, suméria, constelação familiar e ainda metagenealogia. Eu não sei o que é metagenealogia, confesso. Metagenealogia é uma técnica, eu acho, muito melhor que a constelação familiar. A constelação familiar, como ela é dada, ela é muito rígida. E a humanidade não é assim. E a metagenealogia, ela trata, é parecido, mas tem outra filosofia. É a árvore genealógica paralela. Por exemplo, se no seu histórico familiar alguém, não sei como é que foi, mas vamos dizer que alguém no seu histórico familiar foi um imigrante, aquilo deixou uma marca. E é essa imigração, se ficar sendo discutida dentro da família várias vezes, a pessoa fica se sentindo depois um estranho, um estrangeiro, um ET. Porque não se encaixou totalmente numa cultura. Mas isso não tem nada a ver com a imigração, não. Isso tem a ver com a sensação de eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Bom, aí desenvolve muitas coisas que não vão perder tempo agora com isso. Mas eu tinha de falar que a Ana sabe um bocadinho de tudo. E não se perde por saber tanto. Eu tenho este medo. Eu tenho medo de... Não me perco. Uau! Não. Porque é visível. Não. Sabe por quê? Sabe por quê? Não, sabe por quê? Veja bem. Uma pessoa que só sabe uma coisa, e aí eu vou citar até uma frase de um amigo meu chamado Joe Louis, aquele boxeador antigo. Ele disse, a pessoa que só sabe uma técnica não sabe nada. Porque quando você vai lidar com um cliente de astrologia, por exemplo, aquele cliente, ele tem uma personalidade, ele tem desejos, ele tem anseios, ele tem várias coisas. E aí, se você não souber lidar com várias coisas, como é que você vai falar com ele? É fundamental que o profissional saiba falar a linguagem do cliente. O próprio Jung, ele falou, se você vai dar uma consulta com alguém acima de você, não tem troca. Então, eu acho fundamental, e é uma coisa que eu digo na minha escola, Urântia, multiplicar. Multiplique-se. Você pode atender um cliente com um problema de saúde, e na área de astrologia, que não é de diagnóstico é para o médico, mas na astrologia mostra a causa. Por quê? Por que aquela doença? E aí você pode falar de várias maneiras, inclusive fazendo uma regressão de vidas passadas. Que nessa regressão de vidas passadas vai trazer à tona o motivo, a causa, exatamente. E se você vai, por exemplo, dar um exemplo, uma cliente minha, mais velha do que eu,
veio na consulta perguntando se ia dar certo um relacionamento que ela tinha com o psicólogo dela, Uau! 40 anos mais novo. A resposta já sabemos, mas a sensibilidade nossa faz com que não queira magoar diretamente aquela senhora. Então, o que eu fiz? Eu peguei o tarô e disse para ela: você joga perguntando aquilo que você quer. Aí ela pensou: será que o fulano gosta de mim? Não é o tipo de consulta que eu dou, não. Mas muitas vezes, como nesse caso, acontece. Aí ela disse: eu nunca vi o tarô na vida. Não tem problema. Tira, tem figuras. Aí ela tirou. E vai lá, 3 cartas. Aí eu disse: responda você, não sou eu que vou responder. Aí ela disse: ele gosta do meu dinheiro, mas não gosta de mim, então não vai dar Mas certo. ela sabia Quem ler? disse foi ela, não fui eu. Não, ela nunca viu tarô, nem sabia o que era tarô. Mas qualquer pessoa que tenha sabedoria, inteligência, percepção, pode perfeitamente ver ali pelas figuras. No entanto, lógico, isso era para uma coisa simples, Sim, não sim. eram para coisas mais já complexas. Mas isso eu estou te dizendo, a importância da, Pois, exatamente. da multidisciplinaridade que faz com que você use outra Pois, pois, técnica pois, quando exatamente. precisar. É lógico. E daí você pode usar a metagenealogia, por exemplo, quando a pessoa está com uma questão profissional. Aí você pode, as regressões de vidas passadas, numa situação de saúde e numa situação Mas fala. amorosa, desculpe, aqui de manhã Pois, é muito já não cedo está aí com no a voz Brasil, não é? toda. Então, é, então, mas o que acontece é que quando você se multiplica, por exemplo, uma vez um cliente estava sentindo um vazio interior. Então ele diz: esse vazio interior, Pois. ele me anula. O que você vai dizer como astrólogo? Mas estava o mapa da pessoa ali, que era Sagitário. Aí eu tinha, na minha mesa, ainda está Sim, ali, sim, só que está sim, lá em sim. cima, eu não vou me levantar para pegar. Tem um cavalo. Tem um cavalo. É Sim. uma escultura de um cavalo de bronze. Ele é grande, então, mas não vou pegar. Então, eu disse para ele que era Sagitário. Se você sabe que tem uma runa, que é a runa do cavalo, e se chama Euás, olha aí. Aí eu disse para ele olhar o cavalo na minha mesa. Ele olhou e eu disse: o nome da runa é Euás. Imagina que você é um cavalo. Na mesma hora, o vazio interior, na mesma hora, ele entrou na vibe daquele cavalo e começou a correr na imaginação. Eu estou correndo na floresta, não sei o que, não sei o que. Aí descreveu uma história, e enquanto ele descrevia a história na floresta, como o cavalo, ele dizia: eu as. Quando ele se esgotou dessa Já, visão, ele já não sorriu. sentia vazio nenhum. Ele sorriu. Ah, pá, que Não, lindo. sentiu identificação. Se eu não soubesse identificar o mapa astrológico dele com Pois aquela não. runa, não poderia ter feito isso. Se eu não soubesse o tarô para dizer uma coisa desagradável para aquela senhora, bem senhora, sobre uma coisa que no fundo ela sabia, mas que tinha essa fantasia, Exatamente. e assim por Bem, mas diante. vamos lá, maravilhoso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, falar da sua vida. Bem, são muitos anos, não é? Se vamos começar em 79, são 43 anos. Eu sei porque a minha idade é parecida. Então vamos lá, abençoada hepatite, não é?
E abençoada hepatite. O que não ouvi? E abençoada amiga. Ah, Houve uma amiga que também levou o livro, não foi? exatamente. Qual é que era o Exatamente. livro? Lembra-se qual era o livro? Exatamente. Exatamente. Ixi. Olha, eu acho que foi aquele livro da Linda Goodman, Seu Futuro Astrológico. Era um livro muito interessante, que ficava falando dos signos. É um livro brincadeira, mais inteligente, Pois, porque eu imagina. não suporto burrice. Imagina. Não, 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 Então, não e perco depois tempo com disso, o que é que burrice. fez? Foi estudar com alguma escola ou foi só ler livros? Quem era a amiga? Pergunta aqui quem era a amiga, não sei. Quem era a amiga? Não interessa, Também, eu você sei que não não conhece, para interessa. que eu vou dizer que é amiga? Ora, não, Exatamente, dona Cris, foi uma você não amiga, um conhece anjo, a foi um amiga. anjo, não é? Porque teria sido um desperdício, mas é muito interessante como é que essa amiga, no momento certo, não é? Ficou um mês de cama, foi? É, mais Mas ou esse menos, livro uns foi 20 só um, dias. não é? Houveram muitos mais. Não é, não é bem de cama, era isolada. Era. Antigamente era assim, para hepatite. E eu passei esse tempo todo lendo. E depois comecei a estudar sozinha. Eu não conhecia ninguém que, No Rio, não que conhecia. ensinasse Nessa altura astrologia. ainda. Então, não conhecia, não era o meu meio, não Pois, era o pois, exatamente. pessoal da minha Pois. entourage, não era com quem eu frequentava. Então, depois é que eu comecei a procurar. Mas, enquanto isso, eu fui lendo. Não Pois. tinha nem livro em português, quase. Eu estudei tudo em francês, em espanhol e inglês. Foi a minha Uau. base de astrologia. Nisso daí. Depois é que eu encontrei pessoas, Pois. professores, mas aí nessa altura eu já sabia, E depois, já conhecia. depois começou, É. fundou a sua escola, E não aí é? comecei. Não, a amiga não era É. astróloga, a amiga era uma amiga, só quis entreter. É, Era uma amiga. Porque não, o era livro, uma o livro nem era não é assim, não é? astróloga, Muito não, profundo, era não. assim só para entreter. É, é. E aí depois comecei dando aula em casa, depois Já, fui começaste com dando aula 94, na já demos um escola. salto quântico, então. De 79 para 94. Não, de 1980, eu já comecei com astrologia, mas comecei a dar aula em 1981. E Não aí eu sabia. dava na minha casa, dei na minha casa. Depois, no meio, uns 3 anos depois, uma das minhas alunas me ofereceu uma No Rio. sala comercial. Ainda não era escola, mas eu fui para essa sala comercial em Copacabana. Fiquei lá um tempo. Em Fundou. 94 é que eu mudei para Ok. realmente a escola Urântia. Então, essas 186 turmas que formei até agora foram de 1994 para cá, mas antes, Oh, meu 10 Deus! anos E não antes, está já tinha contabilizado, não está formado pelo menos contabilizado, umas então. 5. Não está. Não, não Não. está. Então, e Tá. os livros? Como é que surgiu a vontade de E aí, escrever um livro? Foi em que ano? como? Pois, Olha, pois. eu sou jornalista de formação, mas quando eu era pequena e estava no colégio, eu já escrevia historinha lá para minhas colegas do colégio. Na hora do recreio, a gente se juntava e eu ficava lendo a historinha que tinha escrito. Então, isso já vem desde que eu Sim, tinha uns 12 sim. Mas não anos, era da por aí. astrologia, não é? Isso Não, ia nem escrever. pensar, nem pensar. Não, nem conhecia. Achava que era uma besteira. Não. Mas eu escrevia desde cedo e eu sempre lia. Eu nasci Uau! dentro Como de assim? um Como assim? museu. O que é que isso quer dizer? E quer dizer que eu nasci lá Literalmente? dentro mesmo? Literalmente? Na verdade, Então, como é que isso claro, aconteceu? literalmente. Devia ter sido na maternidade, não é? Ou em casa. Não, a minha mãe trabalhava, era uma funcionária do Que museu, o giro! pai dela também era, eles eram.
E eles tinham uma casa, dentro do museu havia um jardim grande e havia também uma casa onde eles moravam. E eu nasci ali. Ah, E eu fui criada dentro do pois, museu, com biblioteca, com pois. muita coisa, com jardins, com Nada é árvore, com por muita coisa. acaso. Nada é por Até acaso. mandei umas fotos na- não. Pois, E aí eu nasci na cultura. De modo que eu acho fundamental a cultura. Nasci na estética também, porque o museu tinha ah, boas pois. decorações, ornamentações. Então, eu nasci Uau. com o conhecimento, Pois é, e que é claro a que sim. coisa mais importante. Então deixa-me ver É, aqui as minhas. Ainda hoje faz mapas à mão? Não gosto. adoro fazer. Aquilo é rápido. A minha mão faz o mapa mais rápido do que ligar o computador e apertar lá não sei o que e ficar esperando. É rápido. Eu já fiz Meu mais de quarenta e Deus, quatro mil eu não mapas, queria como acreditar quando é vi na rápido. entrevista que deu. Mas dá muito mais trabalho do que fazer no computador. Não, para quem já sabe mais. E apanha as gafes do programa do computador e tudo. Eu tenho livros de efemérides, de tábuas de casas, que eram daquela época. Quando eu comecei em Pois, eu sei. Sim. 1980, não tinha programa de computador. Então, eu já tinha aqueles livros, estão Uau. aqui, estão velhinhos, mas estão aqui. E esse sempre, depois, quando veio o programa de computador, aquilo para mim já era rápido. E eu acho até bacana, porque conforme eu Pois, estou fazendo, eu pois, já essa é a estou vantagem, entrando no claro. Já está a clima entrar no daquilo ali. mapa. É, Exatamente. Então, e mesmo em relação à astrologia, na é. verdade, eu estive a ver os seus livros e consegue escrever sobre todos os temas, todos os ramos. Oh, Ana, mas isso é incrível! É incrível! Não tem nada de incrível, é que as pessoas têm a preguiça mental. Não é nada de incrível. Quando você está no colégio, eu não sei aí como é que é, mas quando eu estive no colégio, Aqui eram também. 13 matérias. 13 matérias. Pois é. Então, se eu tenho um treinamento de estudar 13 matérias, desde que eu tinha, sei lá, 7 anos, não sei o quê, e depois vai aumentando, por que agora eu não posso dar aula de 9? Ainda faltam, para chegar a 13, ainda faltam É? mais 4. Vou botar mais uma esse ano. Então, claro, é magia, o curso de magia e o livro de magia. Nada dessas besteiradas que tem aí, não, porque isso é coisa da Idade Média. Tudo que eu faço é século Adoro. XXI, Claro, a senhora de era de aquário aquário. está preparadíssima. Lógico, ascendente de aquário. Gente, você está no século XXI. Como que você vai usar uma astrologia ou qualquer outra das ciências ocultas de 500 anos atrás? Você não anda mais de carroça. Você agora vai andar de carro elétrico. Você não anda mais com enxada. Você vai Uau. pegar uma nave para Marte. Então, como é que você vai falar aquela linguagem? Você tem que falar para Ai, meu a Deus. alma do cliente. E não é uma linguagem, não. É bom você pegar pelo menos umas 4. A sua cabeça fica mais inteligente. E você não fica decorando palavrinha. Como que você vai falar para o cliente só decorando palavrinha, aquilo que você leu, uma frase e fica repetindo aquilo? Claro, claro. Não tem É expansão de evidente, claro. consciência. Uma pessoa que é poliglota não é só poliglota de vários idiomas, é poliglota de várias especialidades. Uau. É isso. É isso, uma das coisas da minha escola, Urântia, eu quero eficiência. Eu quero que o aluno seja eficiente, que o aluno seja independente, que o aluno se multiplique, que o aluno atinja Sim. o cliente.
eficiente. Por isso, a gente começa o treinamento desde a Sim, sim. primeira aula. Desde Olha, a primeira deixa-me só dizer aula. aqui aos seguidores, por É um favor, dos... escrevam na caixinha das perguntas. Eu agora quero me focar só na Ana. Não vou olhar para as vossas perguntas. Escrevam na caixinha, eu prometo que faço o fim. Porque senão fico distraída, não é? E agora pensando no que estávamos a falar, em relação à astrologia, porque eu vou mais focar na astrologia, Ana. Estes planetas que estão agora a ser Claro, claro, descobertos, claro. não se fala Então, muito. Eu vi que a Ana falou qualquer coisa numa entrevista sobre Éris, mas há muitos mais a ser descobertos, não é? Como é que a astrologia. não são do nosso sistema solar. Ok. Não interessa. Eles não têm a menor influência. Ela está há 100 anos no signo de Áries e está lá longe, muito longe, fora da eclipse. Não interessa. As pessoas ficam querendo colocar coisas, sei lá, pode ser que não tenha o que fazer, mas o que funciona são os 10 planetas. Sabendo que eu estou incluindo nesses 10 Muito planetas, bem. 2, Sim, Sol e Lua, que não são planetas, são luminárias. Mas está estou bem. colocando para facilitar a linguagem. Somente planetas. Por quê? Cada planeta, por exemplo, Marte tem a ver com cérebro. Saturno tem a ver com esqueleto, etc. Cada planeta tem a ver com uma parte do corpo. E por ter a ver com uma parte do corpo, tem essa ressonância dentro de você. E é assim que funciona, assim em cima como embaixo. Então, o que eu uso, você pode colocar 500 mil asteroides. Você vai fazer uma baita confusão, você vai perder a objetividade, você não vai chegar ao âmago do cliente. Ele vai ficar tonto com aquilo ali. Objetividade, síntese, nada de enrolação, você fazer direto a discussão daquele tema. Então, esse é um treinamento. Agora, lógico que cada um vai fazer do seu jeito. Eu acho que é super importante que cada pessoa tenha a sua personalidade. Na verdade, não falta cliente para ninguém, porque Claro. cada pessoa tem um cliente que Atrai, merece. não é? Lógico. Sim, claro, atrai clientes de acordo com o seu próprio temperamento. Como é que você vai ter um cliente? Você dá consulta, Alexandra? Então, você vai ver que uma pessoa ela vai atrair clientes, na maior parte, por indicação. E sendo por indicação, já vai dizer, olha, aquela astróloga é assim, assim, assim. E aí, se a pessoa sente uma afinidade, ela vai lá. Se ela não sente Exato. afinidade, É verdade. ela vai embora e não indica. Mas se ela tem afinidade, ela indica. Então, não falta cliente para ninguém, porque a humanidade é vasta. Exatamente. Cada uma tem uma personalidade. Então, aquele, por exemplo, que não quer crescer, não vem para a minha consulta. Não vem. Porque eu estou ali, pá, fazendo com que a pessoa cresça. Ou apontando, eu chamo de terapia do Hades. Plutão. Terapia do Hades, plutoniana. Isso, exatamente. Por quê? Exatamente. Porque é a Entrou de transformação. uma maneira e sai de outra. Então, também se eu fosse assim não valia a pena, não é? Claro. Pois é. Cada um com a sua. Eu vejo isso pela cara dos alunos. Eles entram no curso com uma cara, quando terminam, a cara é outra. É resplandecente. Então, o seu curso, eu fiquei sem perceber se é 2 anos ou se é 3 ou 4. Não... O superior é 3, 4, não é? Tem duas durações? Não. Veja bem, Sim. a parte básica leva 1 ano. Eu vou começar um curso básico agora, logo no início de fevereiro. Aí Então, no início do ano, aí em fevereiro, vou começar o curso básico de astrologia, da minha maneira. Não é nada ninguém, não. É provocando a inteligência. É provocando a intuição e o raciocínio.
São Na aulas primeira online aula já agora, não tem é? Já não é exercício. presencial. Claro. Sim, não, é pelo Zoom, pelo Zoom. Então, eu tenho Uhum. alunos de vários países. Então, é, aí o curso básico, ele vai até o final do ano. No final do ano, no curso básico, o aluno já pode fazer mapa. Vai fazer um mapa simples. Mas, é o que eu digo para eles, vai dar de presente de Natal mapa. Quando você chega no final do ano, do primeiro ano, você dá de presente para as pessoas o mapa. Você está treinando e você está fazendo a sua propaganda. Eu acho importante incentivar o aluno. No segundo ano, já é a parte intermediária que vai desenvolver a interpretação, a Exatamente. complexidade dos aspectos, as previsões, sinastria, que não é dessa maneira É da maneira simplesinha, não, virginiana, é de imagino uma eu. Ao maneira detalhe. profunda e Claro. É claro, tudo. mas o detalhe inteligente, o detalhe inteligente. Porque tem detalhes que são inteligentes, tem outros que são totalmente inúteis. Eu não trabalho com o inútil, só com o útil, Só em porque o virgem a útil, falar ele agora. é aplicável. Não é só o Virgem, mas é também o Claro. Urano ali Claro, desenvolvendo a Daniela. inteligência do Aquário. E Ah, também é inteligência da Lua em boa. Capricórnio que quer Exatamente. colocar o aluno no mercado, quer colocar o Exatamente. aluno de uma forma construtiva. Se ele não quiser se profissionalizar, Exatamente. pelo menos ele vai saber direito. E é também a influência de Plutão, que é um belíssimo planeta, que está ali para transforme, refaça, renascer, e assim por diante. Então, no terceiro ano, aí já tem astrologia médica e psíquica, astrologia vocacional, empresarial e mundial, Uau. astrologia kármica, astrologia dos sete raios e nove Uau. dimensões, astrologia pedagógica. Então, por isso, é que o tempo de duração depende um pouco da turma. Existem algumas turmas que elas desenvolvem mais, que elas aprofundam mais. Pois, Aí é flexível. Eu não digo que tem uma claro. duração exata, é aproximada. Mas não é obrigado todo mundo a fazer aquilo, não. Faz o que quiser. E pode fazer dois níveis ao mesmo tempo. Pois é, Você pode eu fazer vi. o curso em dois Claro. anos, se você Porque tem fizer várias vários turmas a correr, não módulos é? Tem juntos. vários níveis ao mesmo tempo. Então a pessoa pode optar por fazer dois. É, Claro. Ao pode, ritmo de cada um. pode. Mas eu acho que. Que maravilha. Exatamente, Então, e aquele livro que estava. exatamente. Sim, já falámos do E curso. aí, Eu quero saber tudo. Quero saber tudo. pode falar, Há bocado ficou para pode falar, falarmos um pouco mais pode sobre falar. aquele livro de magia. É magia em geral ou é magia astrológica? O livro novo. Ah, geral. Tudo geral. Veja bem, claro, veja bem. Torna a repetir. Pois, está bem. Aquele que só sabe uma coisa Eu sei, não eu sabe nada. percebo, mas eu tenho Júpiter em Gêmeos e o Você meu tem. perigo é querer saber de tudo um bocadinho e depois não sei nada de nada. É o meu medo. Minha filha, isso não é nenhum problema do Júpiter em Gêmeos. Eu tenho Júpiter na casa Mas 3, é então depois muito sei um bocadinho de parecido. tudo e não É sei bem nada de parecido. nada, não é? Acho Então, tudo interessante. Desde moda, feng shui, astrologia, numerologia, acho tudo. Mas depois, se eu vou dispersar, eu tento fazer um foco, não é? É a minha luta. mas veja bem, isso é da sua Pois, é verdade. personalidade, como cada um tem a sua personalidade. Algumas pessoas, elas querem abrir esse leque, como você tá falando aí do seu caso, mas não se interessa por aprofundar. Mas isso é pessoal. E no meu caso, o leque é imenso, porque não é só ciências ocultas. Eu conheço e trabalho com todas as ciências ocultas, mas eu acho, para mim, fundamental conhecer história, economia, Claro, e é sociologia, eu preciso isso tudo estudo para a tudo astrologia isso, mundial, imagino. geografia.
Tudo isso. Por quê? Porque se eu for dar astrologia mundial, eu tenho que conhecer economia, eu tenho que conhecer até mesmo a Pois. sociologia, a antropologia. Então, isso sempre, sempre foi. É que a minha biblioteca tinha 4.000 Ai, livros. Aí meu eu Deus. mudei agora e eu me desfiz dos 4.000, porque é muita coisa. Agora eu Nossa. tenho pouco, agora eu tenho 2.000. Mas, é, mas porque já fiz a seleção. Mas, de qualquer maneira, se você vai tratar com o cliente, isso depende também muito do nível do cliente. A sua clientela, ela vai ter mais ou menos o seu nível. Quando você tem um cliente do nível bem mais do que você, ou bem menos Pois. do que você, ele não fica. Ele não fica. Ele vai assim, ó. Mas você, então, tem que estar à altura do cliente que você está atendendo. Então, é uma coisa que vai selecionando para o desenvolvimento daquele conhecimento. Sim. Então, é mais ou Eu li que o menos seu isso. curso já estava a Então, seguir as normas de Sinares, não é? Porque a Sinares aí no Brasil dá indicações, não é? Não? Eu li. Em 2000. eu não, eu não, Ah, claro, eu não uraniana, sigo claro. norma Mas eu vi qualquer coisa numa nenhuma. entrevista que tinha. É. Não, veja bem, eu faço Sim, parte do SINAGE. Eu fui pois. a fundadora número 2. A primeira fundadora do SINAGE foi Maria Eugênia, número 1. E eu fui a número 2. E sempre estive ligada ao SINAGE Exato. dentro dos congressos. Mas o que eu Sim, então, sigo, mas se calhar eles não foi, a se calhar o minha Himálias não foi regra. a Sinares a ter um programa, não? Não, veja bem, o meu curso, Ah, então foi isso que eu ele é li, foi isso. reconhecido pelo SINAGE. Foi isso, foi É, isso, foi isso. deve ter sido isso. Então, Foi isso. aquilo que eu dou no curso são todas as especialidades, todas. Você pode Pois ver que não, nem claro que sempre todo não. mundo dá todas as especialidades. Mas eu dou toda, acabei de Eu sei, eu falar. sei. Sinastria, astrologia Incrível. médica e psíquica, Pois foi. porque as duas estão unidas. Vocacional, empresarial, É mundial. espetacular. E você tem a kármica, e as 7 raios, e qualquer outra pedagógica também você tem que dar a astrologia para crianças, porque os seus alunos, muitas vezes, vão querer orientar os Que pais maravilha. das crianças. Então, todos esses aí, eu estou escrevendo os livros. Quem não quer estudar comigo vai ler os livros. Mas é lógico que É nos outra. livros é uma coisa, na aula eu não digo, não fico repetindo aquilo que está no livro. Claro, estou seguindo o livro, que é uma orientação, mas a inspiração, as mudanças no mundo. Quando eu escrevi um livro, não tinha Exatamente. Covid. Então agora a gente Pois coloca claro. o Covid na aula. Exatamente. Não, é verdade. Não, é diferente. Claro que é diferente. As ciências ocultas é o caminho mais interessante que existe. Interessantíssimo. Por quê? Porque ele conhece a alma humana. E você sabe muito mais até do que, por exemplo, a psicologia. Se você tem um mapa, não tem nada contra a psicologia, mando muito cliente para a psicologia, como também 50% dos meus alunos são psicólogos ou terapeutas. Então, eu respeito bastante todas essas outras ciências e esses estudos. Mas não tem nada tão importante para você conhecer uma pessoa do que o mapa astrológico. E com determinados detalhes. Fantástico, fantástico. Então, você vai precisar de um treinamento. O treinamento desde cedo. Porque senão você vai ficar bitolado.
Como que você vai dar uma consulta para uma pessoa hoje? Isso serve para você e para todo mundo que está ouvindo aí por acaso. Como que você vai dar uma consulta hoje com uma linguagem do século, não vou nem dizer da idade, eu vou até dizer do século passado. O mundo, os anseios mudaram, as perspectivas mudaram. Os jovens que estão É nascendo verdade. agora têm outra linguagem. Então, você tem que se atualizar. Não andamos de carroça. Embora em alguns lugares você ande de trenó. Mas não andamos de carroça, estamos com as naves espaciais aí, indo É para a verdade. Lua, indo para Marte, Oh, Ana, e como é que a indo Ana para vê qualquer isso com canto. aquela nova vaga da astrologia tradicional muito forte que está agora a surgir? Tradicional, aquela A nova astrologia, o quê? tradição dos textos antigos, dos clássicos. Tenho nada a ver com isso. Nada. Pois, Isso não atinge o meu cliente. E não, nem me interessa, porque isso pois, tudo eu já estudei há é a 40 anos base. Mas atrás e a não Ana já tem está no sentido. século XXI. Claro, eu Século percebo perfeitamente, XXI. percebo perfeitamente. Mas às vezes há muitos É astrólogos que lógico. acham que não está certo, que a astrologia verdadeira é anterior, que é... Não perco o meu tempo, não perco o meu tempo com isso, não gasto a minha energia com isso, não gasto, Está bem. não canso a minha beleza. Ora, ora, aquilo que funciona, aquilo que funciona é o que vale. Aquilo, veja bem, quando você dá consulta, você sabe que aquilo já era. Então, muitas vezes você fica discutindo uma astrologia porque você não dá consulta. Eu vou discutir com alguém que Pois, não atendeu 40 mil pessoas? Eu atendi 40 exatamente, mil. sim, Eu percebo conheço a perfeitamente. humanidade. Isso é o que eu digo para os clientes. Quando você está dando consulta, a Exatamente. humanidade É passa na sua verdade, é frente. verdade. A É humanidade verdade. está vindo É para vida real, você. não é? Tem um Mas é mapa ali. lógico. Então, eu tenho que falar aquela linguagem. Daqui a pouco, minha querida, você está indo para a Lua. Então, Pois você claro. tem que ter uma outra linguagem. Por que que você vai falar da Idade Média, que as pessoas até nem sabem o que é? A Idade Média foi totalmente engessada pela religião. Aí você vê depois renascentismo, iluminismo. Aliás, eu sou fã de Voltaire, que é outra cabeça. Então, eu estudo filosofia. Até você tinha perguntado quem é que tinha me inspirado. Olha aqui, quem me inspirou foram os filósofos, foram os historiadores, foram os geógrafos, foram os urbanistas, foram os sociólogos, foram essas pessoas do mundo. E aí, através desse enorme conhecimento da especialidade, eu só lia os profissionais top, né? Só os inteligentes, só aqueles com experiência. Sócrates é um cara que eu admiro. Esse sim, que ia lá para a praça e ficava discutindo lá as coisas, e um observador até o último minuto, até o último minuto da morte. Porque quando ele se envenenou, ele disse: Bom, vocês querem que eu morra? Eu morro. Também já estou de saco cheio de vocês. Também já estou velho, não tem mais nada para ficar aqui fazendo. Então, eu pego Meu esse Deus. veneno e pum. E ele ficou relatando tudo.
para o pessoal que estava ali em frente, os alunos dele, não sei o quê. Agora está parando isso, agora está parando aquilo, agora isso. Ele ficou relatando tudo. Um cara fantástico. Quando parou tudo, parou ele também. Mas ele era incrível. Voltaire, o grande iluminista, abriu muito a cabeça. E assim por diante. Eu vou discutir coisa que não é aplicável hoje. Não tenho nada contra, não. Cada um faz o que quer. Eu acho até bom que tenham pessoas que façam isso, que aí é menos um aqui na minha área. Então, com isso daí, você vai ajudando as pessoas. Você vai esclarecendo as pessoas. Mas, é claro, e é bom até que assim seja, que tenha, a minha avó dizia, há gosto para tudo. Claro. É Mas só lógico. curiosidade, porque eu tenho essa questão presente, eu também. Eu tenho muitas vezes essa curiosidade, porque eu estudei moderna durante muitos anos, 15 anos, e agora fui estudar a tradicional. E estou ainda a ver como é que eu aplico as duas. Eu acho que, não sei, eu adoro tudo. É o meu problema, não é? Gosto de tudo. Assim, você pode ter conhecimento de tudo. Eu estudei essa tradicional, porque eu li. Olha, a minha biblioteca de ciências ocultas, estou te falando que agora é biblioteca reduzida, 2.000. Mas na minha época, eu estudei no mínimo uns 1.000 livros de ciências ocultas, em inglês, em francês, em espanhol. Arranhava lá o italiano, que hoje já não sei. É isso. Até mesmo em alemão, com o dicionário ali do lado. Então, tudo aquilo que vinha, eu ia pesquisando. E aí eu ia separando. Isso serve, isso não serve. Como é que eu ia separar? Isso serve, isso não serve? Pois, tá. Vendo com o cliente. A Ana Maria está a atender agora também online. Vendo com o cliente. Ah, só online? Não, agora é só online. É maravilhoso. Tudo. Claro. Pois é. Se não tivesse online, eu não estava falando com você. Portugal, exato, do Brasil. É mágico, é maravilhoso. Eu acho fantástico, fantástico. É. Como é que a Ana Maria para si, já estamos na era de Aquário ou estamos a caminho? Qual é a sua opinião? Há muito tempo que já entrou, desde o final desde não tem data. Primeiro que a entrada de uma era não é como estação do ano. Não é. Então, uma era é aproximada. Quando você vê uma entrada de uma era, ela leva 100 anos. Ela não vai entrando, pá, não. Ela vai entrando gradativamente. E a entrada de uma era tem muita confusão. É um choque existencial. Se você raciocinar, é lógico que já estamos na era de Aquário. Quando você pega uma nave e quando você pega um telescópio Webb que vai ver há 15 milhões de anos atrás, isso é era de Aquário. Quando você só usa internet, isso é era de Aquário. O teletrabalho, os carros voadores que já se vêem, os carros elétricos. Mas é lógico que era de Aquário. E também. É lógico. Isso eu me lembro uma vez que estava vendo uma entrevista na televisão, aí me perguntaram, quando é que começa a era de Aquário? Eu digo, para mim já começou, para você não sei. Eles cortaram. Não publicaram. Cortaram, não publicaram. Não tem problema. Não tem problema, porque não estava dentro do esquema daquilo. Não tem problema. Então, de qualquer maneira, eu não perco tempo discutindo com quem não tem conhecimento, com quem não tem prática. Claro. A prática é fundamental. Lua e Capricórnio. E também, veja bem, a profissão de astrólogo, na verdade, não é a profissão de astrólogo, é a profissão de conselheiro. A profissão de conselheiro é a mais antiga de todas. Tem bem mais de 3.000 anos.
E o antigo conselheiro, que você via também, os druidas, por exemplo, que fundaram bem mais tarde, quando eles foram perseguidos, e aí eles entraram para os mosteiros, não sei o quê, e fundaram as grandes universidades da Inglaterra. Mas, enfim, os conselheiros, os consultores, isso é a nova profissão. E um conselheiro, ele não pode só conhecer, no caso da astrologia, do astrólogo, ele não pode só conhecer a astrologia. Isso eu estou repetindo 500 vezes, porque é fundamental. Se você vai dar consulta, se você será consultora, conselheira, e cada vez mais é isso. Olha, para te dar um exemplo, uma vez um cliente antigo veio fazer outra Sim. consulta. Porque tem os clientes antigos, eles vêm com uma frequência. Um dia ele veio, isso na época do presencial. Isso já tem alguns Uns anos. 4, É, não? para muito. Ah, Ah, uns 10. uns 10. Isso é para você ver a evolução. E ele veio para a consulta. E quando eu comecei a olhar o mapa para falar com ele, ele disse: pode fechar isso aí, que eu não vim para falar do meu mapa, não. Então, por que você veio? Eu vim para falar. Eu vim para conversar com você, que é uma pessoa inteligente, que ouve, que sabe manter o diálogo. Eu vim para conversar. Por quê? Eu não vou falar com os meus amigos porque eles vão ficar tomando partido. Também não falo com a família porque eles também vão ficar tomando partido. E não vou fazer terapia porque aí eu tenho que ter aquele compromisso de não sei quantas vezes por semana, todo mês. Eu não quero isso, eu quero vir hoje. E eu quero vir hoje para falar com você. Porque você ouve, porque você mantém o diálogo, porque você compreende, Que porque você giro. puxa e assim por diante. Isso foi aos 10 anos. Isso foi aos 10 anos. Hoje, é muita coisa assim. Muita coisa assim. Teve um outro exemplo. Uma cliente, na época que não tinha internet. Quer dizer, que não tinha Sim. essa. Tinha internet, mas não tinha essa forma, que era consulta presencial. Ela morava em outra cidade, em outro estado. Aí ela veio para a consulta, Meu viajou, tomou um Deus. Era avião, a não sei o consulta. quê. Quando, che Quando chegou na consulta, eu comecei a falar. Na mesma hora ela me interrompeu. E ela começou a falar. E falou da vida dela, e falou isso, falou isso, falou. E falou. O tempo todo da consulta, no meio da consulta eu disse, você Um está engenho, não? consciente que só você está falando? Aí ela, aí ela disse, estou, perfeitamente. Vou continuar. Eu disse, tudo bem. E continuou. E Para que uma falou consulta milhares de ser só? coisas. Ele não acreditou nisso, ó. Aí comecei, ó. Pois. Acabou o horário. Aí ela disse, muito obrigada, foi a melhor consulta que eu já tive. Meu Eu não disse Deus. uma palavra. Aí eu perguntei para ela, minha querida, você veio de outra cidade, você tomou um avião, não sei o quê, para você vir aqui nessa consulta. E por que você achou que ela foi a melhor consulta? Ela disse, porque você ouve. Tá bem. Esses dois clientes, isso já foi há uns 10 ou 15 anos, sei lá, que eu nem me lembro. Isso já foi há muito tempo. Esses dois me ensinaram muita coisa. Então, você tem que ter a linguagem do cliente. O que interessa ficar falando para o cliente? Porque essa proteção com esse gal e com esse. Pelo amor de Deus, isso não interessa. Ele não veio ali para uma aula de engenharia técnica, ele veio para falar com a Pois. alma.
É verdade, é verdade. E se você, e se você que é uma curiosa, que gosta de saber uma porção de coisas e de interagir, você com essas diversas interações, com essas diversas curiosidades, você vai aprendendo uma porção de coisa. Ainda que você esteja aprendendo superficialmente, você tem essas coisas. E essas coisas é como se estivesse numa prateleira. Buscar. Na hora necessária, você vai lá É verdade, é e verdade, é puxa verdade. aquela coisa. Não, e é o propósito de cada um. Cada um tem o seu propósito. E ao ter esse seu propósito, você vai atrair, por exemplo, um determinado tipo de clientela. Outra pessoa tem outro É verdade. propósito, atrai aquele tipo. E assim por diante. O meu propósito, ele é das pessoas que têm afinidade com isso. Ou seja, não falta cliente para ninguém. Cada pessoa tem um cliente. Vou repetir, cada pessoa tem um cliente que merece. Por quê? Pois é. Porque é afinidade. Então, se o cliente gosta de você, ele volta e indica. Se ele não gosta, ele não volta. É normal. Eu acho importantíssimo você aprender a lidar com rejeição. Pois é. Rejeição é uma coisa maravilhosa. É. As pessoas ficam preocupadas com rejeição. Rejeição é fantástico. Por quê? Cada vez que você tem uma rejeição, Exatamente. você se aperfeiçoa. Tem uma coisa que eu já até falei em congresso. Adoro concorrente, porque os concorrentes estimulam tudo que eu sou. Não, tudo que eu sou é exagero, tudo que eu tenho, tudo que eu desenvolvi, eu devo aos concorrentes. Se você não tem concorrente, você fica na burrice. Sim. É importante ter concorrente. Quando você tem a rejeição, é uma escola. É maravilha. Por quê? Porque você se toca. Porque você... Olha, o pessoal uraniano, que eu a chamo até de urânico, acho mais bonita a palavra, urânico. Urânico é o céu. Tudo que se refere a Urano está falando do celestial. Tudo que se refere a Plutão está falando do fundo da Terra. São os dois opostos ali. Então, quando você... É uma já nem sei por que batata eu estava falando isso. Qual era o assunto? Que nem tem concorrente. Vai falando. Vai falando. E aí, nem sei para onde é que estava indo. Mas, de qualquer maneira... A escola da concorrência e a escola do erro. Exatamente. Da rejeição. Exatamente, a rejeição. As pessoas ficam preocupadíssimas com rejeição. Eu digo, ótimo, cada vez que eu tenho uma rejeição, pelo menos eu digo no meu caso. É verdade. Eu me supero. Uma pessoa que não tem nunca rejeição, sabe o que acontece? Pois. Vira uma minhoca. Rasteiro. Então, agora também tem outra coisa. Você tem. Não é só que você tenha que ter conhecimento. Você também tem que saber falar. Porque se você não sabe falar, não é entendido. Falar não é só botar é adaptar da boca para fora, a linguagem ao nosso destinatário, não é? Vamos chamar comunicar, né? Falar, realmente, você pode dizer qualquer besteira. Mas, quando você comunica, aí não. Aí você está passando uma mensagem. Aí você está alcançando o outro. Aí você está sendo ouvido. Às vezes, uma pessoa pode chegar e dizer, ninguém me ouve. Porque você não comunica, você só fala. Não é? Não ouve. Ou seja, naquelas consultas que a Ana falou, a Ana comunicou, não falou, mas comunicou.
Por isso é que eles adoraram. Exatamente. Porque, sim, porque quando aquela pessoa estava falando lá, um monte de coisa, eu estava olhando para a cara dela. Eu estava ouvindo. Ela sabia que eu estava prestando atenção. Eu não ficava com o olho assim saindo, não. E tudo isso vai Sim. ensinando muita coisa. E ler, você tem que ler, você tem que estudar. Num curso, eu acho excelente quando a gente discute, quando a gente troca. Eu acho importante o aluno perguntar. E quando o aluno pergunta, tem pergunta de tudo. Mas quando o aluno pergunta, é lá a alma dele que está perguntando algum negócio. Sim. Aquilo ali é um sinal. E é sempre um aprendizado, tanto do professor quanto do aluno. A vantagem do curso também é outra. Exatamente. Você não está sozinho. Sim. Os alunos não estão sozinhos. O aluno não está sozinho. Quando você vai estudar sozinho, você está sozinho. Você não tem troca. Você não tem, Exato. o deslumbramento. É Sim. fundamental o deslumbramento. É fundamental quando você está dentro de um curso e tem uma troca e, de repente, aparece uma coisa que você diz, É verdade. ah. Aí, aquilo toca na cabeça Verdade. e você evolui. E não está sozinho. Isso é uma coisa muito importante. Porque, veja bem, a internet, a epidemia e outras coisas já isolaram muito as pessoas. Quando você fica, por exemplo, no Instagram, no Twitter, no Facebook, não sei o quê, você está sozinha, embora você esteja interagindo. É outra Mas quando coisa. você está assim como a gente está, tem uma troca. É outra coisa. A gente abre muitos horizontes. Você deve estar aprendendo muita coisa com o que eu estou falando, mas eu também estou aprendendo com você. Porque conforme você está falando, eu Pois estou é. conhecendo É você. verdade. E depois, quando nós nos conhecemos Conforme eu ao estou. vivo, Não, parece que já nos conhecemos há claro, imenso tempo. É muito giro, é muito interessante esta comunicação, porque é exatamente igual a presencial. Eu pelo menos sinto isso. eu Quando a também pessoa acho, está de porque verdade, quando a realmente, pessoa está aqui, não é? inclusive, Claro. claro, claro, quando ela está, sim, lógico. Então, isso diz muita coisa. Você está aprendendo, Sim. mas eu também estou aprendendo com você. Então, eu também ainda estou vendo e aprendendo mais ainda Pois é, sobre a sua personalidade, por pois é. exemplo. Isso é importante, porque As isso almas tudo querem é conversar uma uma com a outra, não troca. é? A semana passada eu entrevistei o Bola e ele dizia que teve um sonho em que lhe diziam que ele ia aprender algo com uma senhora numa floresta, quando encontrasse um livro que parecia uma bíblia, que era as efemérides. E depois ele estava a ler um livro que veio calhar por acaso, entre aspas, não é? E esse livro era uma transcrição de reuniões mediúnicas da Europa, que agora já não me lembro, acho que é de Inglaterra. Então dizia o espírito para o outro, lá na sessão, tens que aprender astrologia, mas não é a astrologia dos livros, é a astrologia da alma para a alma. Agora lembrei-me desta parte que ele me falou. Porque é diferente aprender a astrologia da alma para a alma, não é? Porque é óbvio que é maravilhoso. Lógico, porque se você fica decorando, olha, tem uma outra coisa que eu sempre digo também para os meus alunos. Eu não digo na primeira aula, mas uns meses depois eu digo. Posso estar dizendo agora para muita gente aí pela primeira vez. Mas aprenda a técnica. Esqueça. Muito bom. Esqueça, não é? Esqueça. Claro, você tem que saber a técnica, você tem que saber o que é signo, o que é planeta, o que é casa. Você tem que saber. Já soube? Esquece. Agora é a alma que vai se manifestar. Porque agora é quando você está. O mapa fica vivo. Aquela figura, Pois é. ela toma vida.
Agora, se Pois você é, fica na verdade. técnica, ela não tem E a fim. pessoa fica uma chata, né? Dá uma Ela não consulta tem fim. chata. Ah, oh, Mas eu acho chatérrimo, também que demora um bocadinho, não é logo, chatérrimo. demora a astrologia entrar dentro de nós, não é? E nós conseguimos ver em 3D, não é? O mapa. Pois Mas, minha vai. querida, veja bem, Do em tudo Capricórnio demora. falar agora. Tudo demora. Não precisa, não Não, é precisa porque ficar eu ouço e etiquetando. lembro-me Veja, do veja mapa. o seguinte. Tudo demora, exatamente. Não, tudo bem. Não, mas tudo bem. Repara o seguinte: quanto tempo Pois. uma pessoa 21 leva para anos, eu ficar acho. adulta? Pois é, então, uma criança, quando nasce, ela vai aprender a engatinhar, vai cair, vai se estabacar, e depois ela vai desenvolvendo a habilidade de andar. É a mesma coisa. Se você está aprendendo astrologia, você, no princípio, você está engatinhando, é lógico. Às vezes a pessoa diz assim, eu quero saber tudo isso em 5 minutos. Comigo não, meu bem, vai aprender com outra pessoa em 5 minutos, porque eu estou ensinando a andar. Eu não vou ensinar a tropeçar e você quer se fraturar. Estou ensinando a andar. Estou ensinando a ficar de pé. Estou ensinando você a se tornar Exatamente. competente. Tem que ser competente. Tem que ser competente, minha querida, porque quem não for competente, os robôs Exatamente. vão tomar o seu lugar. E se você também ficar só repetindo, se você ficar só na É técnica, verdade. os robôs vão tomar o Adorei, os seu robôs lugar. vão tomar o seu lugar, é ótimo. Os robôs estão aí. Claro, claro. Mas lógico, uma coisa que eu digo constantemente é ultrapasse os robôs. Porque você está sabendo perfeitamente que os robôs vão acabar com 50% dos empregos. E você fazer astrologia somente técnica, repetindo Exato, palavra, qualquer robô faz. Mas falar para a exato. alma é mais difícil. Haver essa integração, pode ser que os dias os robôs até se aperfeiçoem Sim, nisso daí, mas isso vai levar tempo. Mas falar para a alma, isso é humano. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão saindo da humanidade e entrando para a robotização. Repare bem, eu não estou falando isso da astrologia, não. Estou falando isso de tudo. Tudo. Em todos os lugares. Em tudo. Porque o conhecimento dá trabalho. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que pesquisar, você tem que interagir, você tem que trocar. E o conhecimento, o esclarecimento, o deslumbramento, isso leva tempo. Então, se você tiver e precisa de ter uma ordem. Você não pode, por exemplo, entrar no curso de astrologia e começar a perguntar coisa que é do nível avançado, porque você não tem a base. Uma criança, quando ela aprende a andar, ela não está exato. voando, ela Verdade. pode voar depois. Senão, vira Ícaro. Conhece Ícaro? Aquele que quis viajar. Mitologia. Ícaro quis viajar na mitologia. Ele quis ir até perto do Sol. E aí o Sol derreteu as asas dele, pum, caiu. Aliás, Então, mitologia é pois é. fundamental para a astrologia. O astrólogo, se ele quer ser profundo, se ele quer desenvolver, se ele quer falar a alma, ele tem que conhecer a mitologia. A astrologia tem muita base da mitologia. Tem, e aí você entende. Se você quer falar sobre uma Vênus, e você conhece a mitologia de Afrodite, a mitologia de Freia, a mitologia de Oxum, se você conhece, você fala para a alma daquela pessoa. Ela entende, porque cada um de nós tem o seu mito.
Você tem o seu mito, eu tenho o meu mito. Podemos ter os 3 mitos aí, não tem problema. São mitos que estão lá no nosso mapa. E se você fala para o mito daquela pessoa, Pois, ela exato. entende. Extraordinário. Agora estava-me a lembrar do seu livro que eu encontrei sobre mitologia. Tem um livro sobre isso, não tem? Que eu vi? Tem um livro para tudo! Quando éramos deuses. É quando éramos Deus. Tem. E todos os cursos que eu dou, eu tenho livro. Por quê? Você está na aula estudando, você tem que ter um livro para você consultar, para você tirar dúvida. Você vai ficar no curso um determinado tempo, depois você vai embora. Então, aí você tem um livro. E ele serve para isso. Esse curso de magia que eu vou dar o ano que vem, eu só vou começar ele lá para agosto, por aí, depois que eu escrevi o livro. E não tem nada a ver com qualquer magia que você já tenha visto aí, não. Porque não é isso. Isso tudo é conversa fiada. Então, dentro disso, é um processo de, até mesmo um rito iniciático, em que você precisa dominar muita coisa. Então, Então, esses é um livros podem treinamento. chegar a Portugal? Quem acha? Ué, Muito qualquer bem. livro tem e-book. Boa, já percebi. Espetacular, Ana. Todos É eles têm mesmo. e-book. Está já na E curso mesma, não é? não. Já está, já E estava. curso qualquer. Já está. Não, e a aula também. Mas Nós estamos, exatamente. nós estamos aqui numa sim, aula. senhora, que máximo. Oh, Ana, pode-me contar alguma história, mas se não quiser contar, eu percebo, não é? Alguma história sua, da sua vida pessoal, em que a astrologia e estas ciências ocultas lhe foram a salvação, foram a dica para a solução do problema. Não é preciso ser nada assim de íntimo. Uma história assim sua. Bom, ninguém me salvou de nada, não. Então, Sim. esse negócio de salvação não é comigo. Veja bem, as ciências ocultas são um conhecimento profundo. E o que aconteceu, agora eu estou me lembrando o que foi. Antigamente, eu dizia, bem, eu quero ter uma coisa no meu trabalho que eu goste, que me satisfaça e que alcance os outros. Eu não tinha a mínima ideia do que era. Quando surgiu a astrologia, que eu disse, é isso. Não foi bem uma salvação, vamos dizer, foi um deslumbramento. Um encontro, um deslumbramento. Mas aí eu achei insuficiente. Claro, por isso é que foi estudar tudo o resto, não é? Tem que conhecer. Tem que estudar as outras coisas. Não é uma coisa difícil. Veja bem, uma pessoa que sabe falar 2 línguas, por exemplo, estamos falando português. Se você fala inglês também, não vai ser tão difícil você aprender francês. Não vai ser tão difícil você aprender espanhol. Porque você já pegou os macetes da coisa e você vai treinando. Nas ciências ocultas, são vários idiomas. Todos dizem a mesma coisa, mas por diferentes formas, não é? São linguagens diferentes apenas. Claro, porque aí, para umas pessoas, é muito importante aquela linguagem, aquela do tarô, por exemplo. Para outras pessoas, o tarô é para quem gosta de figura, para quem gosta de imagem. O tarô, ele é pedagógico. O tarô é a mais infantil de todas as ciências ocultas, Sim. Por causa da pictografia. Então, isso é uma coisa que compreensível para todo mundo. Inclusive, num momento de uma vida global, o tarô é uma linguagem para todo mundo. Eu posso pegar uma carta de tarô aqui e falar com uma pessoa que fala chinês. Bem, eu não tenho tempo de aprender a falar mandarim. Se eu tivesse tempo, eu ainda ia aprender mandarim. Mas não tenho tempo mais.
Mas eu posso falar com o Exatamente. chinês usando as cartas de tarô. É a mais fácil de todas, mas não é tão fácil, não. Pois, que é É preciso. a mais fácil, mas não é tão fácil. É a Mas a mais fácil interpretação porque tem as é, figuras. Mas você pode não. fugir, pode É, fugir. E é uma é outra enorme história. responsabilidade dar a mensagem errada. Exatamente. Claro, Qualquer profissão é uma claro, enorme claro. responsabilidade. Todas as profissões. Por isso é que a minha filosofia é essa: aprender desde o primeiro dia. Porque você só sabe, você só tem o domínio Sim, se sim, você sim. treina desde o Aqui primeiro a uma dia. astrologia está a dizer que E aguenta, aqui uma e seguidora a aguenta. uma astrologia está a dizer que a Ana Maria Costa Ribeiro disse que a astrologia é a rainha das ciências ocultas. Pode explicar Claro que porquê? é, claro. Ela é, porque ela contém tudo, veja bem. Na astrologia, você conhece o passado da pessoa, você conhece o presente, você conhece o futuro, você sabe como lidar com a pessoa, você sabe o que esperar dela, está tudo ali. Quando você pega o tarô, ele é aleatório, é só para o momento. O tarô é agora. Se você pega a numerologia, você pega a numerologia, ela também é limitada. Então, ela tem aqueles números ali, mas ela não tem os aspectos, não tem as casas, não tem os signos. Há uma previsão da numerologia, ela é limitada. De astrologia, não. É, e isso aí, veja bem, não estou falando contra a numerologia, estou dizendo que ela é também uma das ciências ocultas. Os cabalistas adoram a numerologia, mas eu vou até dar um exemplo. Daqui a pouco vamos acabar aí, já estamos falando muita coisa. É, eu vou dar um exemplo de uma numerologia. Uma vez, um cliente de numerologia chegou na consulta e disse: Eu quero que você me dê um número para eu ganhar. Ele disse: Eu sou candidato a deputado. Eu queria que você me desse um número para eu ganhar as eleições. Aí eu disse: Meu amigo, duas respostas. Primeiro, se eu tivesse um número para você ganhar a eleição, o valor da minha consulta seria o valor, no mínimo, do seu Exatamente. apartamento. Número dois. Se eu soubesse o número para ganhar a reeleição, a deputada era eu, não Exatamente. era você. Vai buscar. Muito bom, muito bom. Ora, as pessoas querem Exatamente, uns exatamente. delírios. Não é assim. Olha, Ana Maria, eu não lhe vou fazer aquela pergunta das inspirações, E porque eu já tenho a resposta, já falámos há bocadinho e eu já percebi que não existe, não é? Como é evidente. Mas eu gostava, antes da gente terminar, temos as perguntas, temos aqui duas perguntas para fazer, e eu gostava de lhe pedir uma mensagem para toda a gente. Quer dizer, na verdade, eu acho que esta live foi incrível e está lá tudo. Mas assim, uma mensagem para os curiosos de astrologia, que eu chamo Astrolovers, não é? Para perceberem a ferramenta maravilhosa. Mas é um bocadinho redundante, porque a Ana passou o tempo todo a falar sobre isso, não é? Mas uma mensagem que quiser para o futuro, para dar bons conselhos para novos tempos que estamos a viver agora, que não têm sido nada fáceis. Aquilo que lhe apetecer dizer. Enquanto falar, eu peço a todos os seguidores para fazerem agora as vossas perguntas na caixinha. Porque depois a seguir vamos então à parte das perguntas e respostas à Ana, porque já vamos adiantadas. Eu perdi a noção do tempo. Eu ficava aqui, Ana, o dia todo, ficava aqui a ouvi-la falar. venha fazer Eu meu sei. curso, venha fazer meus cursos. Você vai se deslumbrar, você vai se espantar. Olha aqui, o que eu digo para todo mundo é, num sentido geral, não especificamente só para astrologia. Se for só para astrologia, não existe maior qualidade e quantidade de informação do que o mapa astrológico tem.
As pessoas não têm ideia, porque não é isso que aparece na internet. É muito mais profundo. Mas a mensagem que eu posso dar para vocês é, olha aqui, gente, século XXI, com Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos, só tem uma profissão. Essa profissão se chama talento. Ou você desenvolve o seu talento, ou já era. Talento é a profissão do século XXI. Está ótimo. Ok? É verdade, é verdade. É espetacular, eu percebo. É. É maravilhoso. Mas é lógico. As pessoas têm preguiça de desenvolver talento. Aqui a seguidora Ana está a dizer, astrologia está a dizer, eu só queria ter sido aluna da Ana há décadas atrás. Isso é bobagem, isso é bobagem. Há 3 décadas atrás você não me conhecia. Exatamente. Então, se você conhece, você tem que ser aluno agora. Não tem essa história de... Não tem esse negócio de ficar indo para o passado, nem tem esse negócio de ficar indo para o futuro, porque tem algumas pessoas que dizem, um dia eu ainda vou estudar com você. Minha filha, se você vai estudar um dia, é que você não vai estudar. Porque quem quer estudar, o momento é agora. Exatamente. Século XXI é agora. E Urano em peixe. E Urano ela está em aqui, Gêmeos. Eu sou aluna agora, diz ela. Não vai perdoar. Ela eu sei. Para de reclamar aí. Para de reclamar aí. Vamos para as perguntas, então, Ana. Tá bem? Ok. Olha aqui, só te digo uma coisa. Não vou responder pergunta pessoal. Eu também não deixo. Pergunta pessoal. Eu também não deixo. Então vamos à primeira. Não, pergunta pessoal da pessoa. Não estou dizendo a pergunta pessoal minha. Porque a pergunta pessoal minha eu não digo e pronto. Esta pergunta é prática. Bom, vai lá. Diga lá. Fada e Luz diz, Ana, eu sou numeróloga cabalística. Já conheço o básico da astrologia. Espero a turma intermediária? A turma intermediária está funcionando. Pode entrar quando quiser. Próximo. Juliana Melo Mal. O que a Ana acha do estudo das estrelas fixas? Bobagem. Próxima pergunta. Peixoto Elenir. O que será de nós da humanidade? Vá se preparando, porque do jeito que está, a humanidade está acabando. As pessoas já casam com robôs e com hologramas? Mas é claro, está cheio de gente. Isso é antiquíssimo. Na época antiga, você conhece aquele mito de Pigmalião e Galateia? Pigmalião construiu uma estátua e ficou apaixonado pela estátua. Meu Deus. Ora, isso já existe há séculos. Tem pessoas que se apaixonam pelos bonecos, pelos emojis, pelos avatares. Isso existe há muito tempo. Se apaixonam pelos extraterrestres, se apaixonam por tudo que não seja real, porque real dá trabalho. Próxima pergunta. Brescia Cristina. Ana Maria, sou sua fã demais. Gostaria de saber se você ainda dá aulas presenciais. Não darei aulas presenciais nunca mais nesta encarnação. Quem quiser que venha para as minhas aulas online, como está sendo agora. É perfeitamente integrativo e é democrático, porque atinge todas as cidades do mundo. Quando eu dou aula presencial, só pode ir quem está lá na minha cidade. Só pode ir quem está podendo naquele horário. Quando você está aqui, se você não está vendo essa live agora, você vai vir depois. Então, você vai ter oportunidade de aprender. Presencial, aqui está a minha presença. Mesmo? Você está me vendo. É verdade. E está forte. Pronto, eu também acho, concordo. Lógico. É a última. Falei do quê? Ela matou. Diga lá. Como superar desafios de Saturno? Existe alguma cura transcendental ou só esforço pessoal? Marca a consulta. Eu acho que essas foram as perguntas que eu fiz ontem. Mas é lógico. Que eu perguntasse, eu acho. E pronto. E falámos de todas.
Fantástico! Estão aqui as alunas todas a dizer, minha querida professora, super maravilhoso, faça astrologia, cabala e já fiz mitologia. Exato, boa. Tive a honra e o privilégio de ter aulas presenciais com a Ana. Deixa salva, por favor, esta live. Claro que sim, eu deixo sempre. Então, claro. E depois ainda vou pôr no YouTube, Ana, está bem? Tenho que me organizar primeiro, porque ainda estou atrasada, mas depois vou pôr. Para toda a gente conhecer da maneira. Quer dizer, toda a gente já conhece. De certeza. Nós aqui em Portugal é que não. Foi um prazer eu é que tive um enorme privilégio. Muito obrigada. Foi maravilhoso. E quem sabe se eu também não vou ser sua aluna? É só uma questão de tempo e organização. Você vai ganhar muito com isso. De aulas, eu adoro. Eu fico enlouquecida a ouvir. Adoro aprender, adoro. Obrigada, Ana. Obrigada, um beijinho muito grande aqui de Portugal. Espero um dia que venha cá, mas se calhar não lhe apetece, não é? Se não lhe apetece fazer aulas presenciais. Pela internet a gente vai. Pela internet a gente vai. Vou mais coisas, está bem, Ana? Fica combinado? Obrigado. Adeus, um abraço a todos, até para a semana. Ok. Bom Natal, Ana. Bom Natal. Tchau. Beijinhos. Obrigada. Bom Natal. 2023. Beijinhos. Beijinhos a todos. Obrigada. Tchau.